Meus queridos irmãos, nós estamos geograficamente longe, mas o nosso coração está perto uns dos outros. Por isso, queremos saudar-vos com a paz e a graça do nosso Deus neste dia. Mais uma vez, as portas do templo da igreja estão encerradas, mas nem por isso nós deixamos de meditar na palavra de Deus e de ter um momento de comunhão, de louvor e de oração com todos aqueles que puderem ligar-se através das redes de comunicação e assim podermos estar um pouquinho mais próximos uns dos outros. Neste tempo de meditação, nós leremos a palavra do Senhor, cantaremos alguns hinos e também focaremos a necessidade de oração para alguns irmãos. Levantemos nossas vozes, adoremos ao Senhor, proclamemos sua grandeza hoje. Adoremos todos juntos, exaltemos ao Senhor, levantemos nossas vozes e louvemos sempre, sempre ao Senhor. E cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está. Oh, louvai, dai-lhe glória sempre a Ele. E cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está. Oh, louvai, dai-lhe glória sempre a Ele. Levantemos nossas vozes, adoremos ao Senhor, proclamemos sua grandeza hoje. Adoremos todos juntos, exaltemos ao Senhor, levantemos nossas vozes e louvemos sempre, sempre ao Senhor. E cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está. Oh, louvai, dai-lhe glória sempre a Ele. E cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está. Oh, louvai, dai-lhe glória sempre a Ele. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os seus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Se os problemas parecem não ter solução,
Cristo, Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Recebemos por parte da Aliança Evangélica Portuguesa um desafio para este domingo. Todos nós sentimos necessidade de orar pelo nosso país e de orarmos pela Igreja de Cristo, aqui, em Alcobaça, em qualquer parte do nosso território. E a Aliança Evangélica Portuguesa desafiou-nos a que, durante o dia de hoje, tenhamos um tempo de oração e de jejum. Oração porque reconhecemos que se este mal está a atacar o mundo, ele vai muito para além das meras razões físicas. Todos nós compreendemos que o homem anda longe de Deus e cada vez mais e vangloria-se disso. Afinal, o que valem tantas armas atômicas, tantos submarinos, tantos mísseis balísticos perante um simples ser que nem sequer é visto pelos nossos olhos? Como é possível parar o mundo inteiro graças a um simples vírus? Mas é. E é para demonstrar ao homem que ele é tão simples, ele é tão pouco poderoso, ele é tão orgulhoso. Por isso, eu queria desafiar os irmãos a que neste domingo tirem um tempo para orar pelo vosso país, orar pelo nosso povo, orar pela nossa cidade, orar para que Deus tenha misericórdia de nós,
orar para que o Senhor, de facto, toque os corações e haja salvação, porque este é um tempo oportuno para proclamarmos o amor de Cristo e a confiança que podemos ter quando estamos em suas mãos. Queria, muito especialmente, e no que diz respeito à nossa comunidade, pedir a todos os irmãos que orássemos especialmente por 3 irmãos. Em primeiro lugar, pelo irmão Jorge Madaleno. Ele está internado em Caldas da Rainha e o prognóstico é muito desanimador, mas a vida do nosso irmão está entregue ao nosso Deus. Do mesmo modo, continuarmos a orar pelo nosso irmão pastor Moisés. Também lá nos Estados Unidos, ele está com a sua esposa, irmã Rosemary, e continuam com o seu coração aqui entre nós, mas a sua saúde tem-se vindo a deteriorar e ele está muito cansado. E por isso eu peço aos meus irmãos que orem também ao Senhor pelo nosso irmão pastor Moisés. E finalmente pela nossa irmã Odete. Ela foi internada ontem, mas felizmente os médicos verificaram que se tratava apenas de uma arritmia e ela está em recuperação. Por todos quantos estão enfermos, nós devemos orar e devemos ter uma palavra junto do trono da graça do nosso Deus, demonstrando assim o nosso cuidado uns pelos outros. Para o nosso tempo de meditação, eu escolhi, meus irmãos, o texto de Êxodo, capítulo 12, entre os versos 21 e 23. Êxodo é um livro maravilhoso que nos mostra quão grande é o poder do nosso Deus.
Todos nós conhecemos a história. Israel estava cativo no Egito, era sujeito a trabalhos muito forçados e o povo começou a clamar ao Senhor. Sabemos que os egípcios tratavam com dureza os israelitas. O tempo áureo de José já tinha passado há muito. E daí para diante o povo foi escravizado pelos egípcios. Durante esta semana eu tirei algum tempo para reler aquilo que foram as pragas do Egito que Deus enviou. Todos nós conhecemos 10 pragas que foram sendo lançadas sobre a terra do Egito, sobre os egípcios, e aquilo que ela foi produzindo em termos de destruição. Ao início, os magos e os videntes egípcios ainda conseguiram simular algumas coisas daquilo que viam acontecer através da ação de Moisés e de Arão. Mas a determinada altura isso acabou. Não foi mais possível repetir aquilo que Moisés e Arão faziam com o poder que era manifestado pelo nosso Deus em cada um deles. Até que chegamos à última praga, aquela que foi a mais dura, foi a mais difícil, foi a mais devastadora este pegou exatamente com o género humano. Nesta última praga, este último ato que veio sobre o Egito, o Senhor permitiu que houvesse morte. Curioso que os egípcios, tempo antes, tinham dado ordens às parteiras egípcias para que matassem os israelitas à nascença, os rapazes. Diz-nos o texto que elas temeram a Deus e não o fizeram. Deram por desculpa que as mulheres judias, quando as chamavam, as mulheres hebraicas, quando as chamavam, os filhos já tinham nascido. E, portanto, elas não podiam fazer nada. Aquilo que os egípcios desejaram, aquilo que a liderança egípcia desejou para o povo de Israel, foi isso exatamente que caiu sobre eles. E desse modo, Deus sabia que o povo a partir daí poderia sair. E antes que a praga viesse, nós lemos este texto de Êxodo 12, 21. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de hisopo e embebereis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes. Mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Meus irmãos, é uma parte do texto que muitas das vezes nós lemos rapidamente porque sabemos que a nossa atenção se vai concentrar naquilo que vai acontecer a seguir. Mas é curiosa esta indicação que o texto nos dá. Primeiramente, nós podemos ver que Moisés, segundo a orientação de Deus, ele próprio orientou aqueles que deviam liderar este ato de celebração da Páscoa. E diz-nos o texto que ele falou aos anciãos, dando-lhes indicações precisas, porque era importante que o povo celebrasse a Páscoa. Era importante que o povo sentisse que Deus estava mesmo com eles, mesmo naquela situação. E eu acho que todos nós reconhecemos que, qualquer que seja a nossa situação, quando o nosso coração depende do nosso Deus, quando a fé inunda o nosso ser, nós sabemos que Deus também nos orienta. Estamos a viver um tempo estranho. Estamos colocados em nossas casas, não podemos sair ou não convém que saiamos. Olhamos à nossa volta e vemos silêncio.
vemos pessoas nas janelas espreitando. Quando vamos fazer compras, guardamos uma certa distância, não contactamos uns com os outros, nem nos tocamos. E sentimos que falta-nos alguma coisa, falta-nos a ligação entre nós. Meus irmãos, o povo estava em casa também naquela altura. O Senhor deu indicações ao seu servo da maneira como eles deviam agir. E é isso que Moisés passa aos anciãos. E é isso que eles vão fazer, seguindo a orientação dada pelo nosso Deus. Seguidamente, Moisés dá uma outra especificação. Ele ensina o que eles devem fazer. Ele diz que pegareis um ramo de hisopo, o embebereis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes. E esta orientação tinha que ser seguida pelo povo, porque ela tinha um propósito. E o propósito era este. Era obediência. O povo devia obedecer àquilo que o Senhor tinha determinado. É curioso que muitas das vezes, quando somos pequenos, temos dificuldade em obedecer às ordens que nos são dadas pelos nossos pais. E muitas das vezes nós vemos que a palavra do Senhor nos indica que, de mesmo modo, nós também, muitas das vezes, temos alguma dificuldade em obedecer àquilo que Deus nos dá. Mas neste caso o povo sabia que tinha que seguir a orientação de Deus. Moisés falava em nome de Deus. Havia algo que devia manifestar a obediência do povo ao seu Deus, a sua humilhação, a sua necessidade de ouvir e de cumprir com aquilo que Deus determinava. E o povo ouvia Moisés, e Moisés falava aquilo que Deus ensinava. E finalmente, no texto nós vemos ainda no verso 22 que havia uma indicação muito precisa. Diz: mas nenhum de vós sairá da porta de casa até ao amanhecer, porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Curioso que está entre nós um destruidor. Não estamos no Egito. Não temos Moisés. Também não precisamos. Mas temos o mesmo Deus. E quando olhamos o poder de Deus, e quando olhamos a sua orientação, e quando olhamos a maneira como Deus se manifestou entre o seu povo, nós temos que perceber que as vozes que chegam até nós para termos cuidado, para termos atenção àquilo que nos rodeia, são vozes de bons conselhos, de bom senso e de cuidado de uns para com os outros, para que o mal passe e nós possamos muito rapidamente estar juntos na casa do Senhor para o louvar, juntos para lhe dizer muito obrigado pela tua proteção, juntos para lhe dizer que também nós queremos obedecer àquilo que Deus nos pede, àquilo que Ele nos indica que façamos. E como não o poderemos fazer? Quando o nosso Deus é um Deus que nos orienta, o nosso Deus é um Deus que nos ensina, mas Ele é, sobretudo, um Deus que nos protege. Meus queridos irmãos, Deus quer proteger-nos. Olhemos para Ele com confiança. Deixemos que a nossa vida esteja sempre nas suas mãos. Como está a vida daqueles nossos irmãos mais enfermos, que referimos há pouco, como está a vida de qualquer um de nós neste momento, como queremos que ela esteja para sempre guardada no seio do nosso Deus. Neste dia, eu quero mais uma vez pedir aos meus irmãos que sosseguemos o nosso coração. Deixemos que o Senhor nos proteja. Deixemos que Ele se manifeste nas nossas vidas. O Senhor Jesus nos ensinou que nada nos acontece sem que Deus não saiba. E Ele deu até o exemplo de uma coisa tão simples como um cabelo da nossa cabeça. Ele diz que nem um cabelo da nossa cabeça se cairá sem que Deus o permita. Então, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que nos rodeia, independentemente do pânico que alguns sentem e que já manifestam, independentemente do temor,
ou das limitações de podermos circular. Meus irmãos, em tudo nós confiamos no Senhor nosso Deus. Deixemos que Ele esteja em nós, faça a sua obra, nos dê confiança, nos dê fé e usemos estes momentos para manifestar exatamente isso que Deus é na nossa vida. Um Deus em quem podemos ter segurança, um Deus em quem podemos segurar na sua mão, um Deus em quem podemos sossegar todos os nossos temores, todos os nossos medos. Em Deus nós sossegamos. Que Ele nos abençoe e nos dê da sua paz. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de te adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltarão. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, teu sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Chegados ao fim deste tempo de meditação, não quero deixar de orar pelos meus irmãos, de pedir que oremos todos, uns pelos outros, e desafiar-vos uma vez mais, se possível, não deixem de contactar uns com os outros, não deixem de fazer um telefonema para um irmão, para o outro, sabendo como todos estão. E se alguém necessitar de alguma coisa, se alguém precisar de uma ajuda, não deixe de nos contactar, a mim ou à irmã São Pascoal. Nós estamos disponíveis para servir a qualquer irmão em qualquer das suas necessidades. Procuraremos servir o melhor e o que for possível. Outros irmãos estão disponíveis também para ajudar e queremos assim manter a nossa comunidade
bem unida. Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque nós somos igreja tua. Queremos te agradecer por aquilo que tu nos tens dado, a tua bênção, a tua paz. Nós queremos te agradecer porque tu és um Deus em quem nós podemos confiar e em ti nós podemos sossegar. Nesta hora, Senhor, nesta experiência que o mundo atravessa, que o nosso país atravessa, que a nossa cidade atravessa, nós queremos te dizer mais uma vez muito obrigado, Senhor, porque tu tens estado connosco, porque tu estás sempre connosco. E nós queremos te pedir que tu dês tranquilidade ao coração de todos quantos são teus. Sabemos que estamos na tua mão. Senhor, vem dar sabedoria aos governantes para tomar as decisões certas. Senhor, vem apoiar aqueles que, estando na área da saúde, exercendo a sua profissão, tenham capacidade para o fazer o melhor que puderem e o melhor que souberem. Senhor, te agradecemos por eles, por aquilo que eles têm feito. Te pedimos, Senhor, que haja bom senso entre todos os nossos compatriotas, para que rapidamente esta pestilência possa passar e nós nos possamos voltar a encontrar como igreja tua no nosso templo, Senhor, aquele templo que tu nos deste, para estarmos juntos, para lermos a palavra, para louvarmos o teu nome, para nos edificarmos uns aos outros, para ouvirmos a tua voz como igreja. Senhor, te peço por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermos, especialmente pelo nosso irmão Jorge Madaleno, especialmente pelo nosso irmão pastor Moisés. Senhor, tu os toques. Todos aqueles que estão na nossa lista, Senhor, que eles possam sentir a tua presença também. Igualmente a nossa irmã Odete, Senhor, que ela possa recuperar e voltar à sua casa e ao seio da sua família. Pai, que sempre possamos sentir que tu estás próximo de nós, possamos sentir a tua graça e a tua bênção. Senhor, fica com cada um, dos mais pequeninos aos mais idosos, que todos sintamos paz no nosso coração e possamos sossegar em ti, pois nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus a todos abençoe e vos guarde durante todo este tempo que estamos a passar separados uns dos outros.